Olá pessoal, meu nome é Fábio Chavinsky, eu sou consultor para o agronegócio e vim aqui em Santa Bárbara, a convite da Três Tentos, para falar a respeito do que pode ser feito de ajustes, qualidade de plantio para ter uma colheita melhor. A agricultura brasileira tem evoluído muito rápido, principalmente em termos de maquinaria. Hoje nós temos máquinas inteligentes com sensores, controladores, transmissões elétricas, máquinas de alta velocidade. Porém, é muito importante prestar atenção nos detalhes que são básicos. Muitas vezes, um detalhe básico pode colocar em risco a safra de um ano inteiro. Então a gente volta para trás, vamos analisar ponto a ponto os pontos básicos da plantadeira e também da operação de plantio, para que esses detalhes façam parte de um checklist que seja feito todos os anos com esse tipo de máquina. Nos últimos 15 anos eu tive a oportunidade de poder acompanhar de perto a evolução do plantio. Eu lembro que lá atrás, ano 2004, 2005, a prioridade para o produtor era ter uma máquina durável, porque seção de peças era longe, não tinha mecânico próximo, então ele tinha que ter uma máquina que durasse por muito tempo. O investimento era caro também. Hoje, essa história está mudando um pouquinho. Hoje eu encaro muito mais as plantadeiras como um equipamento de alta performance do que durabilidade. Eu gosto de fazer a analogia de plantadeiras encarada como se fosse um carro de corrida. Antigamente, a gente comparava uma plantadeira como um carro normal, um carro de passeio, onde ele não precisa ter um alto desempenho. Ele tinha que durar bastante. Hoje, é preciso encarar a plantadeira como equipamento de alta performance. Imagina um carro de corrida se ele não tiver a ponto no momento da largada. É isso que o produtor deve prestar atenção. Ele deve considerar a plantadeira, mesmo sendo uma plantadeira usada, com a última regulagem, como se ela estivesse na linha de partida de uma corrida. Isso é em função que a plantadeira é o equipamento que carrega a grande parte dos custos de produção. Cerca de 60% mais ou menos, dependendo de região para região, são carregados no momento da época do plantio. E é a única operação que é capaz de incrementar a produtividade. A gente costuma dizer que o potencial produtivo fica estabelecido no momento que a gente abre o saco de semente e coloca na máquina. A partir desse momento, o potencial produtivo só decresce. É nesse momento que o produtor deve prestar o máximo de atenção possível para ter uma arrancada de sucesso. Ou seja, se ele investe em uma semente de alto custo, num fertilizante de alta qualidade, ele tem que prestar atenção no momento de plantar. É justamente nesse momento que a plantadeira tem que dar o máximo do rendimento de performance que ela pode dar. Uma das preocupações que o produtor tem, e com razão, é não perder a janela de plantio. Por isso é que é importante que ele tenha capacidade instalada suficiente para evitar uma correria desnecessária durante o plantio. É importante que o produtor tenha em mente que a capacidade instalada deve ser calculada pela quantidade de hectares que cada linha consegue executar dentro de uma janela ótima de plantio. A capacidade instalada vem melhorando ano a ano aqui no Brasil. Produtores que tinham cerca de 5, 10 anos atrás, faziam em torno de 40 hectares por linha, hoje já tem como objetivo chegar a 20 hectares por linha, porque sabem que é um investimento que se paga no final do dia. Ou seja, implementar a cultura no melhor momento da janela de plantio é fundamental e rende mais sacos por hectare. Uma das práticas que os agricultores precisam prestar atenção é na eficiência operacional. Ou seja, tem muito tempo desperdiçado na lavoura comparado com aquele tempo que ele está efetivamente plantando. Por exemplo, são atividades que a gente costuma dizer que não agregam muito no plantio, que são tempos que não são efetivamente colocando sementes no solo. Por exemplo, abastecimento, regulagens, ajustes, logísticas, transportes, são tempos que são ditos perdidos na lavoura. Então o agricultor tem muita coisa que pode ser feita em termos de logística para diminuir esse tempo desperdiçado na lavoura e transformar esse tempo em tempo efetivo de colocar sementes no solo. Vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento de frota. Muitas vezes o agricultor tenta fazer um ajuste perfeito entre a plantadeira e o trator. Normalmente o que eu recomendo é usar um pouquinho mais de HP necessário, do que normalmente está utilizando, para ter uma reserva de potência para a hora que eu precisar acelerar.
Porque quase sempre acontece de eu precisar fechar um talhão antes da chuva ou terminar um plantio no momento exato. E aí é que essa potência vai fazer a diferença. Em relação à velocidade de plantio, qual seria a velocidade mais adequada para a gente ter um plantio correto e mais homogêneo? Robson, muito obrigado pela essa pergunta. Esse é um dos temas mais polêmicos que existe hoje em termos de plantio. Qual velocidade que eu devo operar? Todo mundo gostaria de ter uma resposta simples e direta, mas infelizmente ela não existe. São vários fatores que afetam e que determinam a velocidade ideal para andar. Condição de palhada, terreno, potência de trator, tipo de sulcador, são N fatores que devem ser levados em consideração para determinar o melhor desempenho da máquina em termos de velocidade. Um dos temas que mais influencia é o tubo condutor de semente. Essa pecinha aqui. Vocês podem observar que o fabricante faz um desenho do tubo de condutor de semente com uma certa curvatura, enquanto outros fabricantes, uma curvatura um pouco diferente, é quase reto. A diferença está no seguinte, por que desse desenho? O desenho da curvatura do tubo é feito para compensar o deslocamento do maquinário para frente. Ou seja, ele é pensado, ele é calculado para um determinado intervalo de velocidade, que pode variar de 3, 4, 5 km por hora até um limite de 8, 9, 10 km por hora. Isso vai variar de fabricante para fabricante. Então prestem atenção que se eu tiver uma plantadeira com esse tipo de tubo, com essa curvatura, significa que eu não posso andar em velocidades muito baixas. Porque se eu andar a 2 km por hora com uma curvatura que tem esse tubo aqui, possivelmente eu vou estar jogando sementes para trás e não vou estar depositando elas com velocidade zero no final do sulco. Isso vai bagunçar o meu espaçamento e vai prejudicar o desempenho da cultura. Um detalhe muito importante sobre o tubo condutor de semente, muitas vezes é observar se não tem nenhuma rebarba, algum desgaste excessivo que pode interromper a trajetória da semente para a chegada no final do sulco. Então vocês podem observar também que é um tubo, nesse caso aqui, é um tubo protegido, né? Houve já um desgaste do material, mas preservou a integridade do tubo. Outra coisa importante é certificar que esse tubo está bem limpo. Então, antes da campanha de semeadura, fazer uma verificação e uma limpeza de todos os tubos para certificar que dentro do tubo não tem nenhum material, nenhum excesso que pode causar a interrupção da trajetória da semente. Então, voltando à pergunta do Robson, tentando ajudar na resposta, uma das coisas que vai influenciar é justamente a curvatura do tubo. Vocês podem verificar que um tubo que ele é reto, ele vai estar limitado em velocidade. Vai andar entre 4 a 6 km por hora. Já o tubo curvo vai permitir, em função dessa curvatura do tubo, permitir uma velocidade maior, entre 6 a 8, dependendo das condições de campo, até 9 km por hora. Ainda sobre velocidade de plantio, vai estar limitado às condições de campo, tipo de solo, palhada, relevo. E um dos itens da máquina que mais vai influenciar na velocidade de plantio é o sulcador de adubo. Normalmente as plantadeiras vêm equipadas com dois tipos de sulcadores. Um sulcador tipo haste ou um sulcador disco duplo. Sempre lembrando que a plantadeira não é um equipamento de subsolagem. A função da haste é promover um sulco mais profundo para ter uma segurança de distância entre o fertilizante e a semente e também para fazer uma limpeza do sulco de semeadura. Outro item bastante importante é a verificação da tensão das transmissões da plantadeira. Todo manual do fabricante tem uma explicação como é que faz o ajuste correto, a verificação exata da tensão, para evitar que ela fique excessivamente tensionada, que depois pode causar até um rompimento durante o plantio, que é uma coisa que nós queremos evitar, ou também que ela fique com uma folga excessiva, que vai causar um certo tipo de galope na transmissão e pode causar falhas no plantio. As plantadeiras existem vários tipos de transmissões, tipo corrente, tipo cardan, tipo cabo flexível. Então é importante verificar as folgas dessas transmissões para ter um ajuste perfeito delas, para eliminar o máximo essas folgas. Outra coisa, dos cabos flexíveis, muitas vezes a transmissão acaba ficando pesada, os componentes acabam ficando incrustados de material, de barro, de terra. Então tem que fazer uma limpeza boa nesses componentes para evitar que eles necessitem de uma tensão muito grande.
Por exemplo, os cabos flexíveis, eles são muito sensíveis se um componente ficar muito pesado para rodar. Ele pode sofrer uma aceleração e uma diminuição da rotação dele, causando um excesso de população e uma falha logo adiante. Então é muito importante fazer essa verificação. Para determinar a taxa de fertilizante aplicado, normalmente os fabricantes têm no manual uma tabela que indica para o operador quais engrenagens, qual combinação de engrenagens ele deve utilizar para uma determinada taxa de adubo. Porém, a verificação dessa taxa sempre deve ser feita. Ou seja, retirar o mangote, colocar uma sacola plástica, andar um determinado espaçamento com a máquina, fazer a verificação através da regrinha de 3 para certificar que o que a plantadeira está colocando está de acordo com o manual e a transmissão. Outro ponto importante é fazer essa verificação regularmente, não só no início do plantio, mas também certificar que durante o plantio a plantadeira está depositando a mesma taxa. O que normalmente acontece com determinados tipos de fertilizante que tem um pouco mais, são mais polvorentos ou uma umidade um pouco diferente, pode haver encrostamentos na mola e isso vai alterar a dosagem de adubo. Então é importante fazer a limpeza. Outra verificação que o operador, que é recomendado que o operador faça, é a medida do passo da mola, com uma régua ou com um paquímetro, que é melhor ainda, fazer a verificação se todas as molas estão com a mesma distância, para certificar que cada linha está depositando a mesma quantidade de fertilizante no solo. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre dosador de semente, que é considerada a alma da plantadeira, né? Ele é responsável por fazer a singulação, ou seja, separar cada semente e ter um espaçamento equidistante entre as sementes para ter plantas com condições ideais de crescimento lá na lavoura. O cuidado com o dosador, um dos principais dele é a questão de lubrificação dele. Quando eu falo lubrificação, estou falando de um lubrificante seco, que é o famoso grafite. Inclusive, uma prática muito comum e recomendada é fazer uma lubrificação da máquina inteira, principalmente máquinas que têm sistemas pneumáticos de transporte de semente por dentro dela, fazer uma lubrificação antes de carregar a máquina com sementes. Outra recomendação é fazer a lubrificação depois de fazer a limpeza, troca de componentes que estão um pouco desgastados, fazer a lubrificação do dosador com lubrificante grafite em spray. Ele funciona um pouquinho melhor do que o grafite em pó. O operador deve também prestar atenção nessas molas, principalmente aqui no eliminador de duplas, que nesse caso ele não tem ajuste nenhum, mas ele é composto de uma mola que se autoajusta para poder eliminar as sementes duplas. Então, verificar se essa mola não está cansada, se as escovas que fazem a separação da semente dentro do dosador estão em condições, não estão com as cerdas desgastadas, porque é uma troca simples e prática que pode ser feito e garantir uma qualidade excelente de população. Uma outra verificação que é importante que seja feita é a proximidade do disco contra o próprio dosador. Certificar que ele está com um giro livre, não está muito pesado e também não está excessivamente frouxo. É um ajuste simples de fazer, tirando esse pino R e afastando ele ou aproximando conforme a necessidade e conforme o desgaste que os componentes sofrem ao longo dos anos. Uma verificação completa no dosador, inclusive verificando se a roda expulsora está livre, está em condições, se a tensão da mola está funcionando bem para poder expulsar as sementes de uma maneira correta para elas irem para o tubo de semente. Outra inspeção que deve ser feita é em relação ao desgaste das borrachas vedadoras. Ou seja, se essa borracha aqui estiver desgastada, vai haver fuga de vácuo, ou seja, fuga de pressão negativa e, consequentemente, o operador vai ter que aumentar mais e mais a pressão do vácuo para compensar isso daqui e vai acabar perdendo qualidade de plantio. Então, é uma inspeção simples, fácil de fazer, depois de uma limpeza e um ajuste, uma lubrificada com grafite em spray, já resolve o problema. Um detalhezinho bastante importante é a verificação do desgaste dos discos sulcadores da semente. É uma verificação simples de fazer, pega cartão de visita
e normalmente coloca entre os dois discos, porque eles devem ter uma área de contato. Nesse caso aqui eles não estão nem tocando, mas o ideal é que eles tenham uma área de contato que gira em torno de 2 polegadas a 2 polegadas e meia. Então nesse caso aqui o que deve ser feito? Desmontar os discos, tirar as arruelas de afastamento, aproximar novamente e fazer a checagem para que a área de contato entre os discos fique em torno de 2 a 2 polegadas e meia. A importância disso é para evitar o famoso W no final do sulco. Em vez de ser um V perfeito, onde a semente vai ficar alojada, ele vai ficar com formato de W, ficando 2 bolsas de ar próximas à semente. Isso aí vai atrasar a germinação, ou seja, a semente vai demorar mais tempo para absorver a água necessária para fazer a germinação, enquanto isso as outras plantas já emergiram e já estão emergindo e essa ainda está absorvendo água. Então vai causar uma planta dominada que vai ser um problema ao invés de uma planta produtiva. Pessoal, a gente veio aqui para o campo para olhar na prática um pouco do que a gente tem falado. Então, uma das coisas importantes que o operador deve prestar atenção é o nivelamento da máquina em relação ao solo. É um ajuste simples de fazer. Trazer a plantadeira para o campo, colocar num terreno plano, largar a plantadeira no chão, andar uma certa distância e colocar um aparelho de nível nessa superfície aqui para ver se ela está bem nivelada em relação ao solo. Esse nivelamento é importante porque ele vai afetar a profundidade do disco de corte, bem como na amplitude da linha pantográfica para poder copiar o terreno em todas as condições. Se a plantadeira estiver muito embicada, essa parte da frente mais baixa em relação ao solo, vai faltar um pouco de amplitude e pode até colocar a semente mais rasa do que o desejado. Se ela estiver muito inclinada para trás da máquina, pode faltar poder de corte na palhada e causar embuchamentos. Um dos problemas que causa muito transtorno para os operadores é a famosa bucha. Normalmente acontece aqui no disco de corte ou normalmente lá também nos discos duplos da semente. Um erro muitas vezes que passa desapercebido pelos operadores é quando a plantadeira está com excesso de pressão no disco de corte e ela está afundando com excesso em relação ao solo, ou seja, ela está empurrando a palha para frente e não está fazendo o corte. Porque o corte da palha deve ser feito com a parte de baixo do disco e não com a parte frontal. Então muitas vezes na ânsia de querer fazer um bom trabalho de corte, o operador acaba colocando excesso de pressão e acaba afundando o disco demasiadamente. Ele não está mais cortando a palha, ele está simplesmente empurrando a palha para frente. Hoje a indústria tem uma gama variada de tipos de disco de corte. Nesse caso aqui nós temos um disco turbo, existe o disco liso, que normalmente é o que sai com as máquinas de fábrica, existe o disco corrugado, o disco ondulado, ou seja, tem para todos os gostos. Mas a função principal do disco é cortar a palhada e não sulcar. Muitas vezes, dependendo do tipo de solo, da textura de solo, o agricultor gosta que seja removido um pouco mais de terra, então ele usa um disco com uma onda um pouco maior. Ou muitas vezes ele prefere um corte discreto, como se fosse uma faca cortando a palhada, então ele vai usar um disco simples, um disco liso. Outra questão também é a variedade de tamanhos de disco. Muitas vezes o agricultor tem na cabeça que quanto maior o disco, maior o poder de corte. Isso na verdade é um equívoco. Que na verdade nós temos uma relação física. Se eu tenho uma maior área de contato, eu vou precisar de muito mais pressão para cortar aquela palhada. Se eu tenho uma área de contato menor, com pouca pressão eu já consigo exercer força suficiente para cortar uma palhada rígida. Então, recapitulando, sempre prestar atenção na questão de pressão do disco de corte. Tem que lembrar que a pressão deve ser dada o suficiente para cortar em termos de 4, 5 centímetros, para que faça um corte efetivo e não para afundar até o mancal ou até o eixo, que não vai cortar a palha de uma maneira eficiente. Outro ajuste que deve ser verificado regularmente é a pressão da linha.
Ou seja, mudou a condição de solo, mudou de um plantio direto para um convencional, um tipo de palhada, textura de solo, umidade de solo, o operador deve vir aqui e ajustar a pressão da linha. Então agora nós vamos falar sobre o berço de semeadura. Então praticamente de tudo isso que nós falamos agora, desde o trator, a plantadeira, todo o conjunto, tem em função preparar o melhor berço de semeadura possível, que é a região onde vai ser depositada a semente. Vocês imaginem onde a semente está colocada, aquela região de mais ou menos uns 3 centímetros ao redor da semente. É esse o resultado que a gente está buscando agora, que vai ficar normalmente nessa parte aqui, através das rodas cobridoras. Para verificar a pressão colocada no sistema, o operador pode levantar a roda cobridora e vir com uma espátula, através da espátula, fazer uma verificação de como está a pressão das paredes do sulco. Se tiver muito dura, difícil de penetrar, ele precisa aliviar um pouco a pressão para não formar um sulco com paredes muito rígidas. Isso pode atrapalhar depois o desenvolvimento radicular daquela planta. O berço de semeadura, ele deve ser encarado como o berço de um recém-nascido, onde ele tem que ter todas as condições para ter uma ótima germinação. A semente deve estar em contato íntimo com o solo para conseguir absorver a máxima quantidade de água necessária para startar o processo de germinação. Se a semente for depositada numa condição e não for bem tapada pelas rodas tapadoras ou fechadoras de sulco, ela vai ficar num ambiente frouxo. Então ela vai ter um contato não muito próximo com o solo. Em relação a isso, ela vai ter uma capacidade de absorção de água mais lenta, que vai tardar o processo germinativo e vai causar uma planta dominada. Temos que lembrar também que ajustes que são feitos no sistema de fechamento de sulco são bastante importantes. A função desse sistema é quebrar as paredes do sulco e fazer um fechamento lateral da semente, sem compactar na parte superior. Alguns ajustes podem ser feitos também da angulação das rodas, ou seja, no fechamento ou abertura. Alguns produtores gostam de fechar um pouquinho mais a parte de trás da roda fechadora para jogar um pouco mais de solo em cima da semente. Não tem problema quanto a isso, desde que a semente esteja bem posicionada e firme dentro do sulco. Porque o que nós não queremos é simplesmente jogar um punhado de terra em cima da semente e considerar isso uma semente plantada. Temos que lembrar que ela não está firme no sulco, ela não é uma semente plantada. Uma semente plantada é uma semente que foi fechada lateralmente e tem um contato íntimo do solo. Acredito que uma dúvida geral que o pessoal tem é em relação à profundidade da semente. Qual seria a profundidade ideal na hora do plantio? Gabriel, a profundidade ideal vai estar muito relacionada com o tipo de semente. Normalmente sementes maiores requerem uma profundidade maior, sementes menores uma profundidade menor, ou seja, mais rasas. Mas isso também vai depender muito da condição de plantio. Por exemplo, se eu estou plantando em uma condição mais seca, que eu tive há vários dias sem chuva, eu preciso aprofundar um pouco mais essa semente. Porque eu preciso, no momento do plantio, essa semente tem que estar em contato com o solo úmido. Eu não posso colocar essa semente numa condição de solo seco. Então, normalmente, soja, alguns produtores plantam em torno de 3 a 4 centímetros de profundidade, milho um pouquinho mais profundo, algodão um pouco mais raso, entre 1 e 2 centímetros de profundidade. Normalmente é o que é recomendado. Porém, sempre lembrando que o que manda é a condição do momento do plantio. Alguns fatores que afetam a profundidade de deposição de sementes estão relacionados ao próprio equipamento. Muitas vezes, o barro aderido nas rodas calibradoras pode acabar afetando um pouco a regulagem. Então o operador precisa parar, averiguar se a plantadeira está tendo muita aderência de barro nas bandas calibradoras, precisa aprofundar um pouco mais a semente, tem que fazer uma checagem no sulco para ver se a semente está sendo depositada dentro de um ambiente úmido. Então, uma das análises que o operador pode fazer é justamente verificar como é que está sendo formado esse sulco. Se ele está causando ruptura demais ou profundidade em excesso, que a semente vai acabar caindo lá no fundo do sulco, né? Então ele pode verificar isso daqui, abrindo uma trincheira e verificando como é que a formação desse sulco está ficando. O ideal
é que o sulco seja formado em formato de V, que as paredes não estejam compactadas para poder ter um crescimento radicular homogêneo. Outro fator crítico também, muitas vezes, é observar se não está sendo formado bolsões de ar dentro desse sulco. Fica um sulco pulverizado e acaba ficando bolsões de ar que vão ser focos de doenças ou até mesmo atrapalhando o processo de absorção de água pela semente e, consequentemente, a germinação. Muito bem, pessoal, chegamos ao final desse programa. Esperamos que esse conteúdo tenha sido de valor para vocês, que possa auxiliar vocês a ter uma largada de plantio excelente. E em nome da Chavinsky Assessoria e da Três Tentos, desejamos a todos vocês uma excelente safra.